Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai falar sobre poliedros, introduzindo aí o conceito de geometria espacial. Então, vamos à aula. Ok, vamos dar início ao conceito de poliedros, introduzindo aí alguns fatos históricos a respeito do tema, né? Então, geometria espacial aí, ela é definida como geometria do espaço, ok? E isso se deu na Grécia Antiga e na Mesopotâmia. Os matemáticos que foram responsáveis por isso foram Pitágoras e Platão. Esses dois, eles foram os precursores aí da geometria espacial. Logo mais, Euclides, outro matemático, ele ele fez uma obra chamada Os Elementos, e nessa obra está tudo relacionado ao início do estudo de geometria, desde seus conceitos iniciais a teoremas, postulados, enfim. Esse livro ele foi escrito por Euclides por volta de 300 e existe uma coleção enorme sobre ele, né? Edições, né? O número de edições que esse livro tem, ele só é inferior ao número de edições que se tem da Bíblia, ok? Então ele tem mais ou menos a marca aí de 1000 edições publicadas. E nele, né, contém vários e vários postulados, preposições, teoremas, construções, tudo que deu espaço aí ao estudo geral da geometria espacial. Esses dois matemáticos, Fibonacci e Kepler, eles intitularam, né, Practica Geometriae. E um pouco tempo depois, o matemático Kepler ele mudou o título disso para esteometria, onde estéreo significa volume e metria significa medida. Ou seja, a partir de tudo que já vinha sendo estudado, esses dois matemáticos eles familiarizaram ainda mais o conceito de geometria, adentrando o cálculo de volumes, ok? Então tá aí um breve histórico do que a gente se tem sobre geometria espacial. Então vamos lá, né? De acordo com sua superfície, as formas geométricas espaciais podem ser classificadas em dois grupos, os poliedros e os não poliedros, e o que a gente deve saber sobre cada um deles. Bom, os poliedros são sólidos cuja superfície é composta apenas por partes planas. Então, um poliedro só pode conter aí regiões planas, enquanto o não poliedro, né, ele vai ter uma superfície composta por pelo menos uma parte que não é plana, ou seja, uma parte aí que vai ser arredondada. Então temos aí alguns tipos de poliedros, ok, em que sua superfície, né, contém apenas partes planas. Temos aí exemplo do tetraedro, o pentaedro, o hexaedro e o heptaedro, os primeiros de cima. Continuando, o octaedro, o eneaedro, o dodecaedro e icosaedro, ok? Os não poliedros, ou seja, o que vai conter uma parte arredondada, a gente tem várias figuras desse tipo, certo? As primeiras que estão ali em cima, a gente tem cilindro, tem cone, tem esfera, tem um semicilindro, um tronco de cone e uma semisfera, né? Então essas aí, né, tem nome próprio. Já os outros tipos de sólido, como você vê aí algumas figuras, elas não têm nome, com exceção da última, desta aqui, que é um elipsoide. Bom, a partir de agora a gente vai estudar os elementos de um poliedro, ok? Poliedros são figuras geométricas formadas por três elementos básicos: vértices, arestas e faces. O que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice. Como a gente já está vendo aí pela figura, né? Mas a gente vai exemplificar melhor aqui. As arestas são esses contornos aí através da figura, né? São esses traços que delineiam a nossa região espacial. Os vértices são todos os encontros de nossas arestas. Quando as arestas se interceptam, temos aí os vértices. E as faces são todas as regiões fechadas formadas pelas arestas. Então, como a gente está vendo aí, sendo construída para cada uma dessas regiões, né, em ambos esses dois poliedros. Então, a partir disso, os nossos poliedros começam a receber
nomes a partir do número de faces que contém cada, ok? Como a gente está vendo nessa tabela, um tetraedro tem 4 faces, um pentaedro tem 5 faces, um hexaedro tem 6 faces. Então esse prefixo tetra, penta, hexa, hepta indica a quantidade de faces que tem aí o nosso poliedro. Né? Demais faces aí. Avançando um pouco mais, quando se trata de 10 faces ou mais, começa a obter um nome diferente. Por exemplo, o poliedro de 11 faces, que é chamado de undecaedro. Né? Esse 1 na frente indica que é o número 11. E assim sucede aos demais tipos de poliedro, conforme for aumentando aí o número de faces. Okay? Chamar a atenção para esses últimos aqui. O icosaedro, que tem 20. O 21 vai ser o 1. Observe que aparece 1 na frente. 1D. Cosaedro, que indica 11. 11 não, né? Que indica 21. O triacontaedro, que é 30 faces. E o de número 100 é o hectaedro. Então, para quem tiver a curiosidade de ver os nomes de cada um desses polígonos, né, a partir do número 20, é só acessar, né, o site. Site não, né? Acessar o Google, que aparece todos aí. Mas para a gente lidar com alguns poliedros, a gente vai estudar apenas os que aparecem nesta tabela. Então, quando a gente fala de poliedro, a gente pode classificar o poliedro em dois tipos: o poliedro convexo e o poliedro não convexo. O poliedro convexo é quando o segmento de reta unindo dois pontos do poliedro estão totalmente dentro, e o não convexo vai ser exatamente o contrário. Melhor exemplificar assim, ó. Temos dois poliedros aqui. O primeiro, na hora que a gente escolhe dois pontos quaisquer do poliedro, a reta formada ali, no caso os pontos são A e B, a reta aparece fora, né? Ela não está dentro, ela não está contida dentro do poliedro. Então, neste caso, nesse primeiro a gente tem aí um poliedro não convexo, enquanto no segundo a reta vai estar dentro do poliedro. Então, é isso. Também temos a classificação a respeito de um poliedro regular e um poliedro irregular. A gente vai ter um poliedro regular quando todas as suas faces são polígonos regulares iguais. Então, ele é formado apenas por faces iguais. E o poliedro irregular vai ser justamente o contrário, né? É aquele que não admite lei de geração, que caracteriza com perfeição. Não possui todos os lados faces iguais. Então, no caso aí, a gente tem um trapezoide ou um tronco de pirâmide, né? Então, temos aí as figuras para melhor exemplificar o que é um poliedro regular e um poliedro irregular. Os regulares a gente tem aí em cima. Já já a gente vai saber um pouco mais sobre esses 5 que estão aí em cima. E os irregulares que também aparecem aí embaixo. E nem todos eles têm nome, ok? Aparecem alguns nomes aí para a gente. Então, um poliedro reto e um poliedro oblíquo, né? O que é um poliedro reto? Poliedro reto é quando as arestas laterais são perpendiculares, ou seja, as arestas laterais estão formando com o plano, ou seja, com o plano da base, ângulos de 90 graus. E o poliedro oblíquo é justamente o contrário, não vai formar aí ângulos de 90 graus. Então, vê aí uma certa inclinação da segunda figura com relação à primeira. E existe uma fórmulazinha, a gente chama de relação ou teorema, que é bastante importante quando a gente estuda poliedros. É a chamada relação de Euler, o matemático Euler. Okay? O que é que diz essa relação? Diz o seguinte: em todo poliedro com A arestas, V vértices e F faces, vale a relação V menos A mais F igual a 2. Ou V mais F igual a A mais 2. Ou seja, isso vai ser sempre válido para todo poliedro convexo, ok? Essa expressão determina o número de faces, de arestas e vértices de qualquer poliedro convexo e de alguns poliedros são não convexos, apenas alguns. Neste caso, a gente vai generalizar aqui apenas para os poliedros convexos. Então, isso é uma fórmula muito importante e existe um meio de memorizá-la que é até um pouco engraçada, mas serve bastante para que a gente fixe ela na cabeça, que é substituir as letras por palavras formando uma frase, né? Vamos fazer amor a dois.
Então, se você pegar ali as iniciais, V, F, A e 2, você vai conseguir lembrar da fórmula sem nenhum problema. Vamos fazer amor a 2. Ok? Então, a relação de Euler, ela garante para a gente, né, com toda certeza, que esta soma entre o número de vértices e faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, testando aí rapidamente para alguns poliedros, perceba que, de acordo com o número que se apresenta aqui, ó, eita, passei, que se apresenta aqui em cada um, na hora que você joga na fórmula, vai dar para a gente uma igualdade, né? Uma igualdade verdadeira, uma sentença verdadeira. Então, vou ler esse balãozinho aqui, ó. Observe que em todos os poliedros, a soma do número de vértices mais o de faces é igual à soma do número de arestas mais 2. Então, sempre vai ser válido. Bom, os poliedros mais conhecidos são divididos em dois grupos. Os regulares, que a gente viu, é tetraedro, hexaedro, octaedro, decaedro, o icosaedro, e os irregulares, né, que são as primas, os prismas e as pirâmides. A gente tem aqui, né, 3 figuras, uns poliedros regulares, prismas e pirâmides. Perceba que nos regulares a gente tem a face regular, ou seja, a face aí que vai ser constante, vai ser repetida em todas as outras faces do mesmo tamanho. A gente vai ter aresta e vértice, ok? Já nos prismas a gente vai ter duas bases, então a de baixo e a de cima, e vértice, aresta e face, as faces laterais no caso, ok? E nas pirâmides a gente vai ter base e vértice, que é o topo aí, né, da pirâmide, e as arestas laterais, ok? Mais uma fórmula, a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então, se eu quiser saber quanto é que tem, quanto mede todas as medidas angulares de todas as faces juntas, basta apenas usar essa relação, né? Em um poliedro convexo, a soma das medidas dos ângulos de todas as faces, sendo V o número de vértices, é dada por. Então, basta apenas eu saber o número de vértices de um poliedro, que eu vou saber qual é a soma total dos ângulos das faces, dada pela relação S de soma igual V menos 2, que multiplica 360. Então, essa é outra formulazinha que a gente vai utilizar bastante quando se quer calcular a soma ou quando se quer calcular o vértice, ok? Então, vamos lá um pouquinho sobre a história de Platão, né? O que ele tem a dizer para a gente. Desenvolvi trabalhos nas áreas de filosofia e da matemática. Minha paixão declarada era realmente a geometria. A paixão de Platão pela matemática era tanta que, às portas de sua escola, ele mantinha a seguinte inscrição, em destaque. Isso aí que a gente não está entendendo nada, né? Mas traduzindo, que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Então, segundo ele, Platão, só existem 5 poliedros regulares convexos. A gente acabou de passar por eles, certo? Que eu avisei que a gente ia falar um pouco mais deles na frente, e são eles agora, ok? São os poliedros dele, né? Chamados de poliedros de Platão, ou poliedros platônicos. Poliedros regulares. Um poliedro é regular se suas faces são polígonos regulares congruentes entre si. Então, a gente já viu isso aí, né? Sobre a definição de poliedros regulares. Existem 9 poliedros regulares, 5 platônicos, e os outros 4 são chamados de poliedros de Klepper-Poisson, certo? Esses 4 poliedros aí, que são dos matemáticos Kepler e Poisson, são poliedros menos conhecidos, mas eles estão bastante presentes. Eles são menos conhecidos justamente porque são poliedros regulares não convexos, né? Então vamos conhecer cada um deles aí. Esses aí são os poliedros de Kepler-Poisson, ok? O pequeno dodecaedro estrelado, o grande dodecaedro estrelado, o grande dodecaedro e o último, que é o icosaedro estrelado. Já os de Platão são esses aí, a gente passou por eles na estante, ok? A gente tem o hexaedro regular ao cubo, o octaedro regular, o icosaedro regular, o dodecaedro regular e o primeiro que eu acabei não falando, o tetraedro regular. Okay? Então esses são os 5 poliedros de Platão
poliedros super conhecidos e poliedros importantes que você deve manter na sua mente, na sua cabeça. A planificação de cada um deles, certo? Estes poliedros aqui, quando a gente abre, né, as suas faces, a gente terá essas figuras formadas aí, um conjunto de faces, né, um conjunto de polígonos regulares aí que formam justamente nossos poliedros, ok? E Platão associou com os 4 elementos básicos de um mundo: fogo, terra, ar e água. E o quinto poliedro ele chamou de universo, ok? Então Platão ele nomeou, né, ele tinha a sua filosofia quanto aos tipos de seus poliedros, ok? Então, alguns exemplos de poliedros do dia a dia. Tem alguns aí, né? Meu preferido ali aparecendo, o cubo mágico. E é isso. Vamos à resolução de alguns exercícios para melhor fixar, né, o conceito de poliedros. Vamos de exemplos agora. Exemplo 1. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais. Então, isto é importante. E 20 faces hexagonais. Também isto é importante. Todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Então, vértices, ele está querendo o valor de V lá quando a gente usar a relação de Euler, né? Qual é a relação de Euler mesmo? Deixa eu anotar aqui. Relação de Euler é a relação vamos fazer algo a 2. V mais F igual a mais 2. Ok? Então a gente vai usar essa relação para descobrir o V. Para descobrir V é necessário que a gente saiba quanto seja F e quanto seja A. Então o problema te dá. De alguma maneira o problema já te dá isto. F, que é o número de faces. Então, ora, se você tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, então você tem 32 faces ao todo, certo? Então, você tem 12 mais 20, logo 32, ok? Agora o A. O A aqui tem que ter cuidado porque quando eu começar a contar as arestas de cada uma das faces, eu vou estar contando a mesma aresta 2 vezes, porque uma única aresta ela é comum a 2 faces. Então tem que ter cuidado na hora que eu for contabilizar o número de faces. Por quê? Porque ao invés de usar A aqui, eu tenho que escrever 2A, porque eu estou contando, repito, 2 vezes a mesma aresta. Então 2A vai ser quanto? Veja bem, como eu tenho 12 faces pentagonais e um pentágono tem 5 arestas, então é o mesmo que fazer 12 vezes 5. Então, eu teria aqui 12 vezes 5 mais 20 faces hexagonais, é o mesmo da gente ter 20 multiplicando o número de arestas de um hexágono, que é 6. Então, teríamos aí 20 vezes 6. E quanto nos dá isso aqui, né? A gente vai ter, então, que o nosso A será, né? Fazer o cálculo aqui embaixo, vou ficar com 2A igual a 60 mais 120, né? Então, o nosso A será 180 por 2, que nos dá 90. Então, aqui, o número de arestas é 90. Uma vez tendo número de faces e número de arestas, então fica fácil de resolver agora o número de vértices pela relação de Euler, né? Então, pela relação de Euler, eu vou ter que o número de vértices, né, vai ser igual ao número de faces, que é 32, igual ao de aresta, que é 90, mais 2. Então, o número de vértices será 92 menos 32 e, por fim, 60. Então, achamos aí o total de vértices deste poliedro convexo. Ok? Então, resolvida, rápida. Exercício 2, de modo similar. Determine o número de vértices, de novo vértices, queremos ver aqui, de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares,
uma face quadrangular, uma face pentagonal e duas faces hexagonais. Então, o que é que a gente tem aí de novo, né? O número de faces, que é 3 triangulares, mais uma quadrangular, mais uma pentagonal, mais duas hexagonais. Assim, o número de faces totais é 4, 5, 7. 7 faces, então F é 7. Número de arestas, do mesmo jeito, 2A, estaremos contando duas vezes, né? 2A será, né? 3 faces triangulares, então é 3 vezes 3, ok? Porque cada triângulo tem 3 arestas, como são 3 deles, 3 vezes 3. Mais uma face quadrangular, então é 1 vezes 4. Mais uma face pentagonal, então é 1 vezes 5. Mais duas faces hexagonais, 2 vezes 6. O nosso A final será, né? Aqui dá 9, aqui dá 4, aqui dá 5 e aqui dá 12. 9 mais 4, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 12, 30. 30 por 2. E assim a gente conclui que o nosso A é 15. Pronto. Basta usar agora a relação de Euler e encontrar o vértice, né? Vamos fazer algo a 2. F é 7, A é 15. Assim, teremos 17 menos 7. Vértice é 10. Achado também aí pela relação de Euler. Agora vamos tratar de um probleminha um pouco mais complexo, ok? Exige um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de cálculo. Então, vejamos. Um poliedro convexo constituído de faces triangulares e quadrangulares. Note que agora ele não dá a quantidade de faces triangulares e nem de quadrangulares, certo? Mas eu sei que existem faces triangulares e quadrangulares. Então veja bem. Eu vou fazer o seguinte. As faces triangulares, a quantidade de faces triangulares eu vou chamar de x. E a quantidade de faces quadrangulares eu vou chamar de y. E, portanto, nosso f aqui é x mais y. Número de faces, então o número de faces é x com y, x mais y. Ok. Beleza até aí, né? Depois ele diz o seguinte, ó, possui 20 arestas, então ele te dá também o quê? Está te dando A. A é 20. 20 arestas e a soma dos ângulos de suas faces é igual a 2.880. Então ele também dá a soma dos ângulos das faces, soma S, é 2.880. Eu acho que eu falei 1.280. Enfim, 2.880. Então ele te dá essas três informações e é com essas três informações que a gente vai ter que manipular para descobrir o quê? Para descobrir qual dessas aqui é a certa, ok? É correto afirmar que esse poliedro possui, então uma delas é correta. Então veja bem, número de faces eu já determinei, né? De modo indireto aqui, x mais y. Pelo número de arestas, dá para a gente fazer também uma expressãozinha, ok? Já que o número de arestas seria assim, ó. 2A, né? Já que a gente conta a aresta duas vezes, seria o número de arestas das faces triangulares. Como são triangulares, a gente vai multiplicar a quantidade de face por 3, né? Então, como x aqui é o número de triangulares, né? De faces triangulares, e as arestas são 3, então eu vou ficar com 3x, né? Seria o número de arestas. 3 vezes x, e x são a quantidade de face. A outra que é quadrangulares, então são 4 arestas. Então, 4 vezes y, né? Então a expressão está quase montada se eu substituir o A por 20, já que o A é 20. Então eu fico com isso aqui, ó. Logo, 3x mais 4y é 40. Ou seja, a quantidade de aresta das três faces triangulares mais a quantidade de aresta das quatro faces quadrangulares tem que dar 40.
Então, esta é a nossa primeira expressão que a gente vai guardar, porque a gente não consegue resolver isso aqui. A segunda expressão que a gente vai tirar é pela fórmula da soma dos ângulos das faces. Já que é dada a soma, por aqui, e usando a fórmula, eu sei que S é V menos 2, que multiplica 360. Então, por aqui dá para a gente encontrar V. A gente consegue achar V. Então, a soma é 2.880 e vai estar multiplicando isso aqui, né? Então, veja bem, vou passar o 360 dividindo 2.880. Então, eu vou ficar com 2.880 dividido por 360. Isso é igual a V menos 2. Então, isso é uma divisão exata. Quando você vier dividir isso aqui, você vai achar 8. 8 é igual a V menos 2. E, por fim, a gente conclui que V é 10. Então, acho aqui que o número de vértices é 10. Ok? Então, eu tenho o número de vértices, eu tenho o número de arestas, que é 20. Então, pela relação de Euler, eu vou conseguir achar aí o número de faces. Ok? Então, o próximo passo é pela relação de Euler. V mais F, A mais 2. V é 10. F a gente não sabe quanto é. A, quanto é A? 20, dado na questão, mais 2. Então, segue-se aí que F é 22 menos 10 e, portanto, F é 12. Só que F, olha bem, que é o número de faces, a gente escreveu aqui em cima. F é x mais y. Então, a gente pode concluir aqui que x mais y é 12. É a nossa segunda equação. Então, agora, tendo duas equações aí em x e y, a gente consegue formar o quê? Formar um sistema de equação. Logo, a gente terá isso aqui, ó. X mais y é 12 e 3x mais 4y é 40, né? Ele aqui. Bom, pelo método da substituição, vou isolar y aqui, fico com 12 menos x, substituo nessa aqui de baixo, fico com 3x mais 4 vezes 12 menos x igual a 40. 3x mais 48 menos 4x igual a 40. Assim, 3x menos 4x é menos x, igual a 40 menos 48. E, por fim, menos x é menos 8, que multiplicando por menos 1, x é 8. Como x é o número de faces triangulares, a gente tem aqui que a gente possui 8 faces triangulares. Quantas são as faces quadrangulares, né? Uma vez que x mais y é 12, então se x é 8, y é 4. Esse seria o número de faces quadrangulares. Então, a gente concluiu a questão aqui, né? x8, y4. Nos dando aí a alternativa A. 8 faces triangulares, ok? Então, esse é um exercício um pouco mais elaborado, mas se resolve dessa maneira. Então, espero que tenham entendido aí o conceito de poliedro, a relação de Euler e a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Ok? Então, esta foi a aula e até mais.